Muito bem-vindos à Unifor. Eu me chamo Daiane Araújo, sou bibliotecária na Unifor, sou mestre em Ciência da Informação pela UFC, Universidade Federal do Ceará, e pós-graduanda em Ética e Inteligência Artificial pela UFPB, de Pernambuco. Eu atuo com pesquisa estratégica, capacitações e pesquisa científica, integridade acadêmica, e eu venho estudando os impactos éticos e sociais da IA na produção e circulação da informação. Por conta da minha especialização, eu tenho visto mais de uma forma abrangente, quanto à sociedade. E aí, nessa apresentação, eu quis trazer para vocês esse panorama geral, da ética da IA na sociedade no todo, e também eu vou entrar ali na pesquisa científica, mas a Semana da Informação Científica, gente, ela se complementa os dias, tá? Então, ontem a gente teve a fala da bibliotecária Eduarda, que falou sobre organização, produtividade de pesquisa. Hoje a gente vai estar falando sobre ética em IA, e amanhã a gente tem a bibliotecária Rafaela falando sobre escrita científica. E aí ela vai aprofundar muito mais aí sobre a escrita científica, e também vão entrar coisas relacionadas a IA, as ferramentas que tem disponíveis para a gente utilizar na elaboração dos nossos trabalhos. Tá? Então, a proposta hoje é refletir sobre como a ética se integra à tecnologia e quais os desafios que enfrentamos diante do uso crescente da IA na pesquisa científica. Tá? Então, aqui no meu slide, eu trouxe para vocês uma apresentação bem visual, tem texto, obviamente, mas eu tentei organizar assim, de uma forma que não ficasse muito pesada também, porque eu sei que é complicado, às vezes a gente fica aqui só vendo a mesma tela, então tentei deixei legal, o layout da apresentação. Então, a IA, gente, ela já não é coisa do futuro, ela já está aqui, no presente. Ela está na medicina, ajudando aí a diagnosticar doenças, no judiciário, apoiando as decisões, nas artes, criando imagens, textos, na escrita científica, ajudando a pesquisadores a produzir e revisar trabalhos, nas redes sociais, influenciando o que a gente vê, até o que a gente pensa sobre qualquer coisa. E é justamente por estar tão presente na nossa vida que nós não podemos só analisar a parte técnica da IA, Programação, código, plataforma. A gente não basta entender como ela funciona, mas sim entender como ela deveria funcionar a nosso favor, a favor da sociedade. E aí que entra a ética. Tá? Então, o objetivo da nossa conversa hoje é refletir sobre esses dilemas e as responsabilidades que surgem quando a gente ensina as máquinas a pensar. Já deixo aqui para vocês uma provocação para reflexão. E aí vocês vão pensando aí ao longo dessa conversa, tá bom? Quem quiser comentar, falar alguma coisa, por favor, eu peço que salve para no final a gente ter um bate-papo, tá bom? Então, aqui a gente está vendo, talvez o perigo não esteja na máquina aprender a pensar, mas em nós esquecermos como se faz isso. Nós estamos cada vez mais terceirizando o nosso jeito de decidir, de julgar, de criar, e quando tudo for decisão da IA, feito por IA, a gente vai saber fazer alguma coisa? A gente vai saber programar uma IA? Ou a gente vai pedir para ela nos ensinar como programar ela? A gente vai estar refém dessa ferramenta. Então, fica esse questionamento. Para guiar nessa apresentação, essa reflexão, eu organizei a apresentação em alguns tópicos que vão nos ajudar a entender melhor esse cenário. São 5 tópicos, O que é IA, o que é ética em IA, fundamentos, evolução histórica, dilemas éticos, futuro ético na IA na pesquisa. Então, a gente vai do conceito para a história, para os dilemas, até esse objeto MICO, esse objeto de estudo na pesquisa científica. Então, primeiro, o que é a ética em IA? A ética da IA ela é uma disciplina, ela é transversal, ela é ligada a várias outras áreas, como a filosofia da tecnologia,
a ética dos robôs, Big Data, informação, e aí já entra outro mundo, né? Porque a informação está em tudo. Ética da guerra, ética pública, bioética, filosofia social e política, ética ambiental, ou seja, está intrinsecamente ligada a tudo, né? Então, a ética em IA ela é um campo da ética que investiga o que é bom, o que é justo, virtuoso, na implementação de sistemas de IA. O que deveria ser correto, moral e proveitoso para a sociedade. E sempre que a gente fala em IA, a gente tem que ter cuidado para não exacerbar, né, e aumentar o que de fato ela é. Por conta de muita coisa na ficção, na literatura, nos filmes, muitas pessoas acham que a IA são robôs e assassinos que vão dizimar os humanos ou que ela não tem limites, que ela é perfeita e serve para tudo. Então, a gente precisa abordar com equilíbrio o que é real, o que pode vir a ser real e o que é fantasia, para evitar tanto esse pânico tecnológico quanto o hype excessivo. Então, o foco no estudo da ética em IA é o ser humano, né? O impacto que a IA gera ou vai gerar na nossa sociedade para além da técnica. E quando eu falo técnica, né, o que é essa técnica? A técnica, aqui eu deixei bem bonitinho o comparativo para a gente realmente internalizar, ela é a aplicação prática do conhecimento, dos saberes, vivências do ser humano. E daí que vem a tecnologia, que é a técnica transformada em ferramenta para aprimorar ou aperfeiçoar ou dar uma maior produtividade daquela técnica. Tá? Então, a técnica é um método que o ser humano ali elaborou e a tecnologia ela vem ser uma ferramenta para dar um aprimoramento, trazer maior produtividade para aquele método. Então, aqui entra uma ideia que resume bem essa relação, né? A técnica cria o método, a tecnologia cria a ferramenta e a ética define o uso responsável dessa ferramenta. E dentro desses conceitos, a IA é uma combinação das duas coisas. É o resultado de uma técnica humana transformada em uma tecnologia, sendo uma ferramenta para a sociedade que ainda está em desenvolvimento e precisa da ética como limite e direção. Então, eu acho interessante a gente dar uma breve olhada na história da IA para entender de fato o que ela se propõe, com o que a gente precisa se preocupar e o que é que já está sendo regulamentado e convencionado pelo mundo para o uso ético dela. Então, eu vou trazer para vocês aqui um breve histórico, uma retrospectiva da IA. Né? Então, aqui, tudo vai começar lá em 1843, com a primeira pessoa, uma mulher, a escrever um algoritmo para uma máquina, já imaginando que essa máquina ela poderia ir além de cálculos, né, ou parafusar alguma coisa, né, algo muito mecânico, mas sim criar, como o ser humano faz, né, fazer música, gerar um texto, uma arte. Então, foi isso aí que se deu o pontapé. Depois vem o famoso teste de Turing, que ele queria saber se as máquinas podiam pensar. E ele fez um teste, né, assim, até uau, mas a gente vê que é algo bem simples, né? Ele pegou uma pessoa humana para conversar com uma máquina. E aí tinham dois momentos. Uma hora ela conversava, era pelo computador. E aí poderia ser que em uma dessas conversas tivesse de fato uma pessoa do outro lado da tela conversando com ele. Mas em outra parte do teste era esse código, né, esse algoritmo falando com esse humano. Então, se a pessoa que estava aqui conversando através do computador não conseguisse distinguir quem era a máquina e quem era o humano, então o teste validava que, de fato, a máquina podia pensar. É algo bem, bem básico, né? A gente sabe que não é tão simples assim. Mas isso marcou o início das discussões sobre a linguagem, a cognição,
a autoria, né, o autor, a pessoa, né, se a IA, de fato, poderia ser considerada autora sobre aquilo que ela estava mostrando, né? E na década de 50 surgiu oficialmente o termo inteligência artificial, e nas décadas seguintes, a IA ela vai avançando no processamento de linguagem natural, surgindo os primeiros sistemas que entendiam e geravam texto, como o ELIZA. ELIZA, se vocês buscarem na internet, ela tem a plataforma, tem um código todo bonitinho lá. Ele simulava uma conversa terapêutica humana, né, como se fosse um chatbot da área da psicologia, e a pessoa ia lá fazer uma pergunta e ele conversando. Realmente parecia um chatbot bem restrito, né? Por isso que ele era aplicado a uma áreazinha assim, bem específica, mas foi um sucesso. E depois, né, vieram aí os primeiros tradutores automáticos e várias outras ferramentas. Em 2011 foi, digamos assim, acho que o boom que teve por conta de chatbot mesmo, né? O pessoal, todo mundo estudando sobre processamento de linguagem natural. A IBM criou o sistema Watson. Ele ainda existe, se eu não me engano. Eu cheguei a utilizar já faz uns anos, era maravilhoso, dava para criar os bots, só que mais elaborados, né? E em um jogo, o sistema Watson, ele derrotou os humanos, né? Era um jogo de perguntas e respostas, e foi a primeira prova, digamos assim, que as máquinas podiam não só armazenar dados, mas compreender, né, combinar esses dados e articular ali um conhecimento. E a partir de 2014, com o Deep Learning, as máquinas começam a aprender de verdade. Sempre vou usar assim as aspas duplas, né? Porque aprender a gente sabe que é muito intrínseco do ser humano, da mente humana. Tá? Então, às vezes, a gente falar que a máquina ela aprende, ela tem conhecimento, às vezes pode dar essa confusão na gente, né? Mas então elas começaram a aprender, né, a pegar aqueles códigos, a trabalhar com aqueles códigos, a armazenar, a combinar dados e a apresentar respostas ali mais elaboradas, com contexto semântico, e a ler e a escrever com coerência. Não era algo ali mecanicamente, né? Então, ela tinha um plus. E quando chegam os modelos GPT, as IAs generativas, que a gente conhece hoje, né, em 2019, 2020, que na época era ficção, virou, né, realidade. Né? Pela primeira vez, uma IA ela gerou textos longos, coesos, no estilo humano. Né? Você via ali, de fato, que era um conteúdo muito próximo ao humano. E é aí que a fronteira entre autor humano e máquina começa a se desfazer ou a se entrelaçar, ou a ficar uma linha muito tênue. Tá? Então, a gente vai aprofundar algumas dessas reflexões que eu estou colocando aqui. Então, a partir de 2021, na área da escrita científica, várias ferramentas de IA, como o Elicit, ResearchEvit, passam a ser utilizadas para revisão de literatura, escrita acadêmica. Hoje em dia, a maioria das bases de dados, plataformas, tem uma IA ali, embutida, que facilita muito a vida do pesquisador, e elas são largamente utilizadas, né? Um produto ali daquela plataforma que é para ser utilizado. O problema é que muitos usam nos trabalhos, colocando como se tivessem sido elaborados pela pessoa, né? Em nenhum momento eles fazem alusão de que aquilo foi elaborado por uma IA, e isso é algo muito sério, tá? A gente vai ver mais à frente também sobre isso. E para tentar regulamentar isso, dar um direcionamento, o que é que eu tenho que dizer que foi IA, o que é que eu posso usar na IA no meu trabalho, algumas editoras, né, como a Nature, a Elsevier, elas começaram nessa época a discutir o uso ético e transparência na utilização das IAs na escrita científica. Né? Então, é algo bem recente, tá? Falar de utilização de IA na escrita científica é recente e talvez não tenha acompanhado aí o mesmo ritmo da utilização da IA. Né? Então, já foram publicados inúmeros textos, trabalhos que podem ter tido ali o uso da IA em
em partes assim, que são o cerne da pesquisa, que não é considerado um uso adequado, né? Então é algo agora que está chegando um pouquinho depois, mas ainda assim é algo que a gente vai ver que vai ajudar muito ao avanço da ciência, né, e a fazer a ciência corretamente. Opa, passei aqui meus slides sem querer, gente. Meu mouse está meio doidinho. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu desligar meu mouse. Vou voltar aqui. Estava vendo aqui a parte histórica. Pronto. E aí a gente tem alguns tipos de IA que é importante para a gente voltar ali para aquela fala que eu tinha colocado, que a gente precisa entender o que é que a gente tem hoje, o que é palpável de IA, o que é que está ali só na ficção, né? Como é que a gente vai lidar com esses tipos de IA. Então, a gente tem a IA fraca, né? Ou restrita, né? Mas ela é mais comumente chamada de restrita, e é a IA que a gente usa hoje. A IA generativa, a IA chatbot, a IA que está na Alexa, no Copilot, enfim. São as IAs que a gente tem acesso. Elas não têm um raciocínio independente, né? Elas precisam de um comando, tá? Ah, mas a Alexa, ela fala sobre o meu dia sem eu nem precisar. Em algum momento você programou a Alexa para naquele horário ela falar sobre a sua rotina diária. Então, sempre há esse primeiro passo que parte de um comando. Um outro tipo é a IA forte, ou a geral. Ela não existe, ela é teórica, né? É algo que se busca alcançar. É algo que está sendo estudado, está sendo incrementado, e é a grande meta, né? Desenvolver ali uma ferramenta que ela consiga replicar a nossa inteligência, incluindo ter uma consciência, tá? E aí a gente sabe que, pelo que a gente tem hoje, que é a IA generativa, que obedece comandos, para chegar aí, nessa parte de uma ferramenta ter uma consciência, demorar um pouquinho, né? Mas, em teoria, ela iria resolver problemas em qualquer domínio, sem precisar de treinamento específico, ela ia aprender, né, de forma autodidata, se adaptar às situações novas e tomar decisões de forma autônoma em múltiplas áreas. Isso é maravilhoso, né? Dependendo de qual aspecto você veja. Por quê? Quando você fala que uma máquina, né, um programa, um sistema, uma IA, ela vai ter poder de tomar decisões sozinha, é complexo, né? Se uma criança, a gente não pode deixar ela tomar uma decisão sozinha, ela tem uma pessoa sempre ali monitorando, acompanhando, para ver se aquilo não vai prejudicar alguém ou a ela mesma, tá? Então, aí bota aí na escala de uma tecnologia, né? Então, aí, outro ponto da ética também, que é essencial para a gente estar pensando na aplicação da IA. Um outro tipo de IA é a super IA. Ela também é hipotética, gente. Essa daqui é a que mais a gente vê nas ficções, né? Ela é projetada para, tipo, como no filme, o último Missão Impossível, né? Que tinha lá uma IA que ela acabou controlando toda a internet, dominando os sistemas. Ou aquele filme Her, né? Ela, que o protagonista ele tem uma IA, que é uma mulher, que começa a ter um relacionamento amoroso com ela, e ela começa a ter uma consciência, e ela vai ocultamente ali também se relacionando com outras pessoas, com outras IAs, e aí elas decidem juntas que elas vão ser outra coisa, né? Elas tiveram essa consciência, entenderam que eram, se juntaram e foram fazer outra coisa. Então, a gente viu que a IA restrita, ela segue padrões, comandos, e precisa do humano, né, para treinar e fazer algo de fato. E essas outras IAs que a gente imagina, muito a gente vê nas ficções, né, em estudos realmente, elas têm objetivos muito altos. Não estou querendo ser pessimista, não estou querendo dizer a gente não vai conseguir fazer isso. Não é esse o meu propósito. Eu quero trazer o que a gente tem hoje, que é uma IA restrita.
tá? Uma IA que ela só vai até determinado ponto e porque alguém comandou ou alguém interagiu com ela. E quais são os riscos das IAs, né? Eu já trouxe aqui na minha fala alguns, mas o que é só... A gente tem vários riscos hipotéticos iguais os tipos de IA e também tem os riscos já reais, como a gente já estava comentando sobre a escrita científica, né? Os pesquisadores, os teóricos, eles costumam dividir esses riscos em 2 tipos, que são nomes assim bem chulos, que eu considero, que é o primeiro, de uma forma bem irônica, é Stupid IA, ou IA burra, né? Eu vou chamar de IA fraca, que é a restritiva, né? Aquela que ela não é consciente, não tem intenção, e ela está sucinta a erros, a bugs, né? Igual qualquer equipamento que a gente tem na nossa casa, em algum momento ele pode dar um pane, ele pode parar de funcionar, eu preciso chamar alguém para fazer um reparo. Aí imagina, uma IA que foi programada para dirigir, né? Eu trouxe aqui um caso, na verdade, né? Lá fora, nos Estados Unidos, principalmente, já tem, né, esses carros que são autônomos, que não precisam de motoristas. Então, imagina um veículo usando uma IA que é restritiva e ela comete um erro. Ela tem um bug ali no meio de um tráfego, né, do trânsito, uma pessoa atravessando a pista ali, né, e ela não entendi se isso é uma pessoa. Isso é um erro muito fatal. Tá? Então, esse caso aqui que tem na imagem é um exemplo real de um acidente de um carro autônomo da Uber, no Arizona, foi em 2018, que matou uma ciclista à noite. Na verdade, não era, ela estava carregando a bicicleta. E o carro tinha sensores, tinha câmeras e até um motorista de segurança. Né? Então, o carro estava no modo automático, mas tinha uma pessoa atrás do volante ali para caso precisasse ele assumisse o controle. E se algo desse errado, né, então ele estaria ali. Mas nessa situação, à noite, uma pessoa carregando uma bicicleta e ela não estava na faixa de pedestre. O carro, ele não tinha esses parâmetros, ele não conseguiu reconhecer, entender que aquilo dali, uma coisa, né, com a bicicleta, não estava na bicicleta, ele estava puxando a bicicleta, não estava na faixa de pedestre, era um ser humano e que ele tinha que frear, né? E como foi algo muito rápido, era noite, nem o motorista que estava lá, para caso precisasse, percebeu. Então, a pessoa, né, a mulher, ela foi atropelada, né, e ela faleceu. Foi o primeiro caso aí que foi reportado de um assassinato por IA, né, como é conhecido. Então, o carro, ele fez o que ele sabia fazer, ele leu os dados, ele processou as imagens, analisou o ambiente, mas ele não entendeu o que estava acontecendo. Então, ele não tinha noção desse contexto, né? Não sabe o que era noite, o que era vida. Por isso, mesmo com esses sensores, câmeras, ele não reconheceu. Né? Então, de fato, foi algo muito drástico. Um outro tipo de IA, que essa é hipotética que a gente estava falando, né? IA fraca, IA forte, seria a IA expert, a que realmente ela tem consciência que ela sabe fazer. Né? Mas aí tem a questão dos limites, que adianta ter uma IA super inteligente se ela não tem alguns limites, né? Não tem ética, não tem parâmetros aí sobre o contexto que ela está inserida, o que é que ela vai prejudicar, enfim. Um exemplo hipotético também é o exemplo que a gente está vendo aqui na imagem, né? Dos clipes. É o maximizador de clipes de papel. Como é que funciona isso daqui? Né, os teóricos, né, os pesquisadores, vamos ver aqui no caso se alguém cria uma IA com um único objetivo. O objetivo de produzir o máximo possível de clipes de papel. Né? Eu tenho uma empresa ali de clipes de papel e eu quero maximizar meus resultados, não quero gastar recursos, eu vou pedir para uma IA fazer isso. Parece inofensivo, né? Mas, como ela é muito inteligente e eficiente, ela pode vir aí a começar a usar todos os recursos disponíveis para atingir esse objetivo. Né? Na teoria, né, nesse exemplo, ela iria melhorar as fábricas, automatizar esses processos, ia multiplicar a produção
Depois, ela poderia começar a transformar tudo o que encontra em matéria-prima, tudo, até os próprios computadores ali disponíveis, né, material, os prédios, os humanos, e no fim o planeta inteiro viraria uma fábrica de clipes de papel, porque ela não entendeu os limites, né, aonde ela deveria parar, né? Então ela foi super eficiente, mas ela não conseguiu compreender ali os limites éticos do que ela estava fazendo. Tá? Então, e é exatamente isso que desafia os cientistas, né? Como garantir que os sistemas aprendam a agir de acordo com princípios éticos e os interesses coletivos, e não apenas de uma forma eficiente, não só executar aquela tarefa. Né? É um exemplo até do filme Eu, Robô, né? Que acontece mais ou menos isso, para ela cumprir lá o objetivo dela. Não, os problemas são os seres humanos, vamos matar todo mundo. Então, esses dilemas, o que vocês imaginarem, gente, existem correntes teóricas na ética que estudam cenários assim mais catastróficos possíveis ou impossíveis. Tá? Então, também está tendo uma discussão muito grande no uso de IA, de robôs, no cenário de guerra, né, de drones, de caças aí que são autônomos. Tem muitas coisas que estão sendo discutidas, muitas coisas que realmente estão trazendo e vão trazer um impacto muito grande para a sociedade. Só que o que é que se popularizou hoje em dia? O que é que a sociedade tem acesso fácil, gratuito, no celular? IA generativa. Então, para a grande parte da população, a IA não é uma preocupação. Ela é uma ferramenta ali, que nem um Google Tradutor, que nem um Google que eu vou perguntar alguma coisa. Mas atrás disso tem várias outras camadas, outras discussões. E eu vou trazer aqui agora alguns dilemas éticos, né? Esses dois níveis de risco que a gente viu, eles convergem nos dilemas que a gente vai ver agora, né? O debate atual, ele não se resume a temer uma IA poderosa, mas a compreender os riscos reais de uma tecnologia que está em desenvolvimento. Ela é imperfeita, ela é imprevisível e profundamente está enraizada, né? Está integrada nos processos humanos de criação e decisão hoje em dia. Né? Todo mundo aí no seu contexto acaba utilizando a IA para fazer um e-mail, para fazer um relatório, para me ajudar aqui na elaboração dessa jurisprudência, nessa petição, na minha atividade da disciplina. Então, ela está sendo utilizada em várias camadas aí da sociedade. Então, aqui eu trouxe alguns dos dilemas, tá? Existem inúmeros, como eu falei para vocês. Esse daqui, né, esse quadro aqui é bastante utilizado, que é uma imagem do Goya, que é o sono da razão produz monstros e a tecnolatria. Né, que essa tecnolatria é a dependência cega da tecnologia. A gente passa a confiar na tecnologia, a gente cria aquele hype excessivo na tecnologia, ela faz tudo. Não preciso pensar nisso, eu não vou me preocupar com isso, porque eu tenho ali aquela tecnologia que vai fazer por mim. E aí a gente vai terceirizando tudo, né, vai tirando da gente essa responsabilidade de coisas aí que, se tiverem alguns daqueles riscos que a gente viu, né, um bug, alguma coisa assim, quem é o responsável? Né? A IA, o ser humano, né? Então aí são alguns dilemas também. Então, ainda falando aqui desse quadro, né, do Goy, né, quando a razão ela dorme, quando a gente para de questionar a tecnologia e começa a tratá-la como algo neutro, inevitável, a gente abre espaço para monstros da tecnolatria, né, esse culto à máquina, à eficiência e aos algoritmos. Então, a gente vai criando essa confiança às cegas em uma máquina. E esses monstros, né, eles já estão entre nós. Nas câmeras, né, todo lugar que você vai hoje em dia, até aqui nessa sala que eu estou, tem uma câmera, né, estou aqui falando com vocês com uma câmera que, dependendo do nível aí do conhecimento de alguma pessoa da área da TI, de algum desenvolvedor, de algum hacker, ele poderia muito bem aqui entrar na minha câmera, substituir a minha imagem por uma deepfake, tá? As plataformas que a gente usa, né, rede social, elas nos rastreiam e até, por exemplo, a pessoa vai num banco atrás de financiamento,
lá tem uma IA, né, uma empresa vendeu esse produto para ajudar o banco a decidir quais são os perfis ali que podem receber crédito e deixar o banco com menor risco. Então, tem uma IA ali que está decidindo quem é que vai ter acesso ao crédito no banco. Tem IA, que a gente também aí, pelo menos na minha bolha social, aparece muito, de seleção para vaga de emprego, né? Até a pessoa chegar a falar com um entrevistador de fato, tem várias etapas aí que vão passar por plataforma, por IA, por análise, várias IAs que vão analisar o currículo, vão analisar o perfil, às vezes analisa até um vídeo, para chegar até lá ao recrutador com o mínimo, né, ali daqueles currículos para, de fato, ele seguir para a entrevista. E dependendo, né, outra polêmica aqui, outro dilema, dependendo de como essas IAs elas são treinadas, né, no caso de análise de crédito, de entrevista de emprego, dependendo de quais dados foram colocados para ela treinar, pode ser que ela seja tendenciosa, né? Ela cria um viés, né? Já teve vários casos, se vocês pesquisarem aí, tem muita notícia um pouco mais antiga, né? De IA racista, que recusava crédito de banco financeiro para pessoas negras, também nas seleções de emprego, filtros, por exemplo, de rede social que não reconheciam pessoas negras, né? Questão de mulheres também. Então, as minorias, dependendo dos dados que aquela ferramenta tem acesso para treinar, as minorias elas vão sempre estar cada vez mais sendo excluídas, porque os grandes dados que se tem não são das minorias, né? Então, tem todo esse esse viés aí também no treinamento. Então, falar da ética em IA é acordar dessa sonolência, a gente parar, pensar, não, isso daqui vai ter consequência aonde? Isso daqui, se eu utilizar essa ferramenta na minha empresa, no meu trabalho, na minha escrita científica, o que é que eu vou estar colocando aqui? Eu vou estar dando os meus dados, né, para essa ferramenta vai fazer o que com os meus dados? Isso aqui vai implicar no quê? Né? Então, são várias perguntinhas que a gente precisa fazer e não só ir se deixando levar. Né? Tem isso aqui, vai me ajudar a fazer isso, vou lá, boto os meus dados, faço aquilo, boto um trabalho que seria sigiloso da minha empresa para aquela ferramenta fazer uma análise. Né? Então, a gente tem que ver que é uma ferramenta que ainda está sendo desenvolvida, ela é muito propensa a falhas. E essas falhas, muitas vezes, a gente só vai ver lá na frente. Um outro dilema que é bastante discutido também é o transhumanismo, que é um movimento que defende o uso da tecnologia para superar as limitações humanas, biológicas, cognitivas, emocionais, né? Mas qual é o problema de, por exemplo, uma pessoa que teve as pernas amputadas, colocar lá uma coisa mecânica, né? Uma perna mecânica? Não tem problema nenhum. Tá? Isso aqui não é problema, gente. Isso aqui são reflexões. Imaginem daqui a 50 anos essa tecnologia super acessível, né? Um olho biônico, um coração, uma perna, enfim, toda a população melhorada, né? A gente vê muito na ficção isso também, tá? Obviamente que a gente ainda está bem no início desse acontecimento. Mas quais são as perguntas que são feitas, né? Alguns filósofos, eles veem o transhumanismo como o próximo passo da nossa evolução. Enquanto alguns afirmam, né, alguns filósofos afirmam que a gente está criando uma nova espécie, e com ela uma nova desigualdade entre quem pode pagar por esse aprimoramento e quem não pode. Imagina aí, né, um cenário bem fictício. É lançado uma IA, uma tecnologia que eu posso implantar no meu cérebro, no meu coração, de alguma forma, e eu posso viver mais 20, 50 anos. Essa tecnologia vai ser bem cara, né? E aí quem vai ter acesso são os que têm, de fato, ali essa montante financeiro. Então, isso iria trazer sérias consequências para o desenvolvimento da sociedade, porque as minorias iriam perecer e os ricos
iriam aí estar eternos, né? Então, tem vários outros questionamentos, tá bom? Então, do ponto de vista ético, não é só se a gente pode fazer. Se a tecnologia existe, se eu descobrir isso, será que eu posso fazer? Mas será que a gente deve fazer isso? Né? Não, se a pessoa realmente está precisando, sim, mas quais são os limites que eu vou colocar nisso? Né? Então, como é que vai ser o acesso das pessoas para isso? Será que, nesse caso aqui do transhumanismo, todo mundo ali aprimorado, ainda vai ser humano? Né? Então, também tem essas outras reflexões, né? Uma nova espécie, de fato. Aí tem um caso aqui que é desse ano, que é do Nolan. Ele foi um paciente da Neuralink, que é uma das empresas, né, do Elon Musk, e ele tinha perdido os movimentos depois de um acidente que ele estava nadando, e graças a um implante cerebral desenvolvido pela Neuralink, ele consegue mover um cursor na tela usando apenas o pensamento. Mas isso já tinha na época do Steve Hawking. Era diferente a tecnologia, porque aqui é utilizado, de fato, os impulsos cerebrais e é transformado em ação. E aí, qual é o dilema ético aqui também? Se a IA, essa tecnologia, tem acesso aos impulsos para aquela seta mexer no meu computador, o que mais essa IA pode determinar que eu faça através dos meus impulsos? E esses meus impulsos, né, que são os dados, estão com quem? Tá? Então, assim, são coisas muito assim que realmente são muito graves, são muito sérias. Tá? Então, são muitos questionamentos. O que eu trago hoje realmente são muitos questionamentos. Um outro dilema. A gente nunca teve tão conectado, né, digitalmente. Isso todo mundo fala, a internet, desde que ela surgiu, o propósito dela era deixar as pessoas mais próximas, né, a pessoa de um país falar com outra. E aí a tecnologia traz isso mais ainda. Ela intensificou. Só que ela intensificou a ponto de personificar namorados virtuais, robôs, né, hologramas, como é o caso aqui dessa imagem, que foi um japonês, que ele se casou com uma personagem, né, a Hitsune, em igreja e tudo, teve um holograma e se casou, mas só que acho que foi em 2020, foi em 2018 esse caso. Em 2018 eles se divorciaram. Na verdade, ela faleceu. Ela faleceu e ele ficou viúvo, porque a empresa que fazia essa guarda dessa tecnologia, ela não existiu, ela deixou de existir. Né? Ela decretou falência e pronto, não teve mais o suporte para manter essa tecnologia do holograma e o que ele precisava para interagir com ela. Então, ele é viúvo de um holograma, de uma animação, de uma IA, né, de um programa. E se vocês também pesquisarem aí, só que tem rede social para relacionamento, onde a outra pessoa é uma IA. E é bem parecido aí com o filme Her, né? Só que lá já é bem mais aprimorado. Mas tem muita gente, de fato, que se conecta emocionalmente aí a essas máquinas. E aí, cada vez mais para desenvolver essas tecnologias, a gente ensina a ela, né, a falar, a sentir, a criar como nós. Só que como a gente está interagindo tanto com ela e a gente está aprendendo a lidar com ela para ela dar um retorno melhor, por exemplo, para eu pedir algo no chat GPT, eu preciso saber minimamente quais são os prompts, né, as palavras, né, a forma que a IA vai me entender e responder exatamente do jeito que eu quero. Ou então criar uma imagem para mim. Se eu não disser para ela manter as minhas características, não disser o ângulo exatamente como eu quero, ela vai me dar outra coisa. Então, da mesma forma que a gente está ensinando ela, a gente está aprendendo a se relacionar com ela. E isso, com o decorrer do tempo, pode se internalizar. E aí a gente vai estar perdendo as nossas próprias características para poder se relacionar com uma IA. É complexo, tá? Muito complexo, gente. E aí a gente entra aqui na autoria e originalidade. Isso em todos os aspectos, tá? Mas aí eu vou focar mais na escrita científica de fato, na produção acadêmica, né?
que é o nosso foco, mas como eu tinha dito para vocês também, é o tema que a Rafaela vai aprofundar amanhã. E a gente precisa olhar para como a IA está transformando a forma de produzir o conhecimento. A IA está revolucionando a pesquisa científica, mas, junto com o avanço, vem uma série de riscos, principalmente para a autoria e originalidade. Quando a IA ela contribui de forma significativa no trabalho, são os primeiros questionamentos que hoje a gente já tem alguns direcionamentos, mas quem assina o trabalho, quem é o responsável por um erro ou por uma informação imprecisa nesse trabalho que foi utilizada a IA? Se a gente confia na IA para escrever ou revisar, será que a gente pode acabar perdendo a nossa própria capacidade crítica e criativa? A gente acaba ficando meio preguiçoso aí, porque não vou ficar aqui horas, dias, vendo como é que eu vou escrever isso aqui, como é que eu vou linkar esse trabalho com esse, como é que eu vou compilar esses dados, e aí eu vou jogar para a IA. E aí isso vai sendo replicado, e a gente vai meio que desaprendendo, Afinal, a gente só sabe que a gente pratica também. Então, para abordar esses e outros questionamentos, e como é que o mundo científico está lidando com essas questões, primeiro eu vou apresentar de uma forma sucinta os principais documentos, as diretrizes, o que é que tem de convenção, que está sendo utilizado para regulamentar o uso da IA em diversas áreas da sociedade e na pesquisa científica. A gente, obviamente, a mídia ela sempre vai trazer mais a IA, a inovação da IA, mas eu acho que fica um pouco em segundo plano essa questão da regulamentação da IA. Até que ponto, como, quando eu posso usar a IA? Então, uma é um futuro ético da IA, quais são esses documentos, as diretrizes que a gente tem? Logo depois ali daquele histórico que a gente viu, em 2019, 2020, que aí surgiu o primeiro GPT, chatbot, em 2021 a Unesco ela já começou a se mobilizar e ela aprovou uma recomendação sobre ética da IA e foi o primeiro marco mundial para se orientar nesse uso responsável da IA. Então, essa recomendação, ela propõe uma IA centrada no ser humano, criada com essa finalidade para atender e beneficiar o ser humano, a sociedade como um todo, e para reduzir desigualdades e não aumentar essas desigualdades como a gente estava vendo naqueles dilemas, Ser utilizada aí para prevenir abusos, vigilância indevida, manipulação de dados, vieses e aquela questão que eu trouxe também, a discriminação automatizada. Então, essa recomendação é para que todos aqueles que desenvolvem IA, comercializam IA, eles tragam aí os direitos humanos dentro. Então, é um chamado para garantir que a tecnologia ela respeite os direitos humanos e que a ética ela caminhe junto com essa inovação. O que a gente tem mais? Nós temos aqui, foi em 2024, ano passado, foi uma convenção internacional sobre IA, juntamente aí, novamente com os direitos humanos, que é um outro marco que busca garantir que o desenvolvimento e o uso da IA esteja sempre alinhado aos direitos humanos, aos valores democráticos e ao Estado de Direito. Essa convenção, ela chama atenção para riscos muito atuais, como a desinformação, a discriminação algorítmica novamente, e ameaças aí às instituições e à sociedade. E o principal objetivo dela é promover uma governança responsável, que as empresas de fato consigam fazer essas auditorias dos seus dados, do seu treinamento, do processo da IA, onde o avanço ele vem acompanhado de transparência, responsabilidade, respeito, principalmente aí quanto aos direitos humanos, que era algo que nesse startup aí, no início, nesse pontapé que teve do boom das IAs, não era algo muito colocado ali como essencial. Pegavam uma base de dados de amostra do jeito que estava, sem entender o que é que tinha ali, e treinava a IA. E agora não. É preciso ter tudo transparente esse processo, respeitando os direitos humanos. Aqui no Brasil, a gente tem um projeto de lei. Esse projeto de lei, ele ainda está em trâmite.
E ele vai trazer exatamente o que está em conjunto ali com os direitos, né, humanos também, as convenções, e se destaca aí a questão da transparência nos conteúdos protegidos por direitos autorais, no treinamento dos sistemas de IA. Né? Então, é preciso que as empresas que estão comercializando e desenvolvendo essas IAs, elas sejam transparentes quanto aos dados que elas estão utilizando para treinamento e que respeitem os direitos autorais. Eu não posso criar uma IA que vai me dar um trecho de uma obra de um autor que foi lançado semana passada, né? Se essa obra não estiver em domínio público, não for de direito autoral aberto, eu estou violando aí a lei de direito autoral, estou plagiando e comercializando uma obra. Tá? Então, uma das principais pontos desse projeto de lei é sobre essa questão do direito autoral. E nós temos também aqui o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que foi lançado, né, para o último quadriênio, 2024 até 2028, foi divulgado também em julho de 2024, e ele visa aí trazer todos esses aspectos que a gente estava vendo dessas normativas, essas recomendações, para o setor público, tá? Como é que essas soluções de IA vão melhorar a qualidade de vida da população, quais são as ferramentas que podem ser implementadas pelo governo, respeitando todas aquelas diretrizes, tá? Então, isso aqui é bem interessante. Vai estar na minha referência todos esses materiais, tá bom? E nós temos aqui, focando, né, na pesquisa científica, o COP, que é o Comitê de Ética para Publicações, né, além das iniciativas aí para a sociedade em geral, da Unesco, dos direitos humanos, né, a parte científica também aí está se movimentando, e o COP, ele publicou diretrizes específicas para orientar os pesquisadores e editores sobre o uso ético da IA na redação de artigos. Essas orientações que a gente vai ver já em seguida, tá bom? Já foram adotadas por editoras como a Elsevier, a Spring, a Nature, né, que são as maiores aí que a gente conhece de material científico. E elas deixam claro que a IA pode auxiliar, mas não pode substituir a autoria humana. Também vem reforçar a importância de declarar o uso de ferramentas de IA, garantindo a transparência, a responsabilidade e a integridade científica. Em outras palavras, a mensagem do COP é o quê? A IA ela pode escrever junto, mas a consciência precisa vir de quem assina o trabalho, e isso de forma transparente. Aí a gente vai ver aqui algumas diretrizes dessas outras editoras, e aí depois eu trago um compilado geral. O que é que eu tenho que fazer, o que é que eu não tenho que fazer quando eu estiver escrevendo um trabalho utilizando a IA, tá bom? Então, a gente tem aqui a Elsevier e a Spring. Nessas diretrizes, elas seguem o direcionamento do COP, elas permitem o uso da IA generativa para tarefas de apoio, né, para melhorar a clareza, a gramática, ou a fluidez do texto, mas proíbe que a IA substitua o trabalho intelectual do pesquisador. Como seria isso? Na interpretação de dados, análise crítica, ou a produção de insights científicos, né, uma descoberta. Isso aí tem que ser o pesquisador que tem que se dar o trabalho, né, de pensar criticamente e colocar dentro da escrita científica. Elas também exigem que o uso da IA seja declarado no manuscrito, no trabalho, e quais são as ferramentas, né, que são utilizadas, em que momento é utilizado. Em nenhum momento, obviamente, essas ferramentas elas podem ser listadas como autoras. Autoras somente o ser humano, né, que está desenvolvendo aqui aquele trabalho. E a responsabilidade final pelo conteúdo continua sendo dos autores humanos, né, que precisam garantir que tudo que foi revisado ou editado pela IA realmente reflita o seu próprio pensamento e o seu trabalho original. Ou seja, a IA pode ajudar a escrever, mas não pode pensar e nem assinar por nós, né? Não pode ser autora daquele trabalho. A gente está ali se responsabilizando por todas as informações que a IA está colocando no meu trabalho, né? O que eu estou utilizando dela. E outras editoras, né? A gente tem aqui a Cielo, né? E a Taylor Francis. Ela tem enfatizado a importância da autoria humana, da transparência e da integridade.
E a recomendação é simples, né? Mesma coisa da copy, tá? Estou sendo só um pouquinho redundante. Se o pesquisador usa alguma ferramenta de IA no processo, ele deve declarar isso claramente. A Taylor e Friends também segue a mesma linha, mas ela também já deixa lá bem enfatizado, né, que o conhecimento, né, a autoria pertence somente a pessoas. Então, a IA ela pode ser uma colaboradora, mas nunca uma autora. Tá? Então, eu já estou, novamente, pela terceira vez, nunca pode ser uma autora. Tá, mas como é que a gente faz isso? Né? Como é que eu vou ficar com receio de usar a IA, sendo que é uma coisa que pode me ajudar? Não. Vamos ver aqui, ó. Eu separei aqui 3 slides, já estou quase finalizando minha apresentação, tá bom? Aí a gente pode ver as perguntas, se vocês tiverem, ou algum comentário. Então, eu tenho aqui o que a IA não pode fazer, né? Então, o que é que elas não podem fazer? Elas não podem ser autores, né? Elas não possuem responsabilidade legal ou ética. Como é que se diz? Elas não podem declarar conflitos de interesse, não podem gerenciar direitos autorais, não podem receber crédito de autoria, né? A responsabilidade final continua sendo dos autores humanos, que esses precisam garantir, né, aquelas informações. Ela não é uma autora, é apenas uma ferramenta. E a transparência ela é obrigatória. As diretrizes, elas recomendam também, né, a utilização da declaração. A maioria das revistas hoje que tem essa parte regulamentada das IAs, permite o uso das IAs, ela já tem um modelo de declaração para o autor preencher exatamente dizendo que foi utilizada a IA, quando e onde. Tá? Então, você vai dizer lá bem direitinho, foi usada para gerar uma imagem, foi usada para fazer uma análise de dados. Então, isso tem que estar bem claro, seja nessa declaração, ou até mesmo dentro do trabalho, ali na seção dos métodos, ou agradecimentos, ou outro local que seja visível. Né? Então, a pessoa que estiver lendo esse trabalho tem que saber, ela tem o direito de saber onde é que foi utilizada a IA. E a responsabilidade dos autores, né? Todo o conteúdo de um trabalho científico é de responsabilidade dos autores humanos, inclusive as partes que tenham sido geradas com a ajuda da IA. Os autores continuam sendo os únicos responsáveis por qualquer erro, violação ética e normativa que apareça no texto. Em outras palavras, né, a responsabilidade não é da ferramenta e de quem a usa. Eu fiz uma análise de dados, mas ali o meu professor viu que tem uma coisa incorreta. Eu vou dizer que foi culpa da IA. Não rola isso, tá? É a pessoa que tem essa responsabilidade, que deveria ter ido lá, revisar aquelas informações, conferir, checar tudo que foi elaborado pela IA. Então, quando é que o uso da IA é obrigatório? Eu trouxe aqui quando é obrigatório, quando é opcional e quando não é essencial. Bom, então a gente tem aqui. A divulgação é obrigatória sempre que a IA for usada em alguma etapa muito significativa da pesquisa. Por exemplo, quando ela for usada para formular perguntas de pesquisa, hipóteses, elaborar ou conduzir experimentos, quando ela ajuda na redação do artigo, seja para resumir, parafrasear, revisar ou sintetizar trechos do texto. Quando for usada para traduzir partes ou até todo o artigo, né, tem uma IA que é bastante conhecida aí, que é a GPLEA, né? Ela é bastante utilizada para traduzir artigos, e ela é totalmente IA. E, por fim, deve ser declarada quando usada para extrair dados em revisões de literatura, todo tipo de revisão de literatura, sistemática ou não. Tem ferramentas também muito acessíveis que fazem essas revisões. Então, para todos esses casos, a regra é a mesma, transparência. Diz que usou, onde usou, tá? No trabalho. E aí nós temos aqui também quando ela é opcional. Isso vai acontecer quando a ferramenta ela é usada em tarefas muito simples, que não vão afetar o conteúdo científico e nem as conclusões da pesquisa. Né? Quando ela é usada apenas para revisar o texto, ela não está criando, ela não está ajustando, ela está revisando, corrigindo a gramática, a ortografia ou a organização.
quando serve para encontrar referências ou verificar se as referências que o pesquisador encontrou são realmente relevantes. Mas, mesmo, isso aqui é muito sério, porque vai impactar diretamente lá no direito autoral, no plágio. Tudo que eu for usar IA, eu tenho que verificar, revisar. Posso usar ela para encontrar referências, verificar e tal? Posso, mas eu vou ter esse retrabalho, tá? Eu vou ter que verificar. Também, quando ela é usada para gerar exemplos, né? Quando ela quer, por exemplo, quando ela pode também sugerir um tipo de título, a forma da seção do meu trabalho, então é opcional. E também quando atua validando ideias ou oferecendo um feedback sobre um código, sobre a estrutura de um artigo já existente. Isso aqui são coisas opcionais, tá, gente? Então, eu posso utilizar para ter essas organização do meu texto, ideias de título no meu trabalho, no meu artigo, mas é opcional. Como não vai estar impactando ali no conteúdo, na parte crítica, né, do trabalho, não é obrigatório, é opcional. Mas tem revistas, caso vocês forem aí publicar artigos, que colocam qualquer tipo de utilização de IA no trabalho, precisa preencher a declaração. E quando é que ela é desnecessária? Né? Ela é desnecessária quando ela for usada de uma forma muito pontual, ou auxiliar, né? Sem gerar conteúdo, nem interferir nas decisões da pesquisa, como eu já tinha dito. Né? Quando ela sugere aí só palavras, formas de deixar uma frase mais clara, ou então, quando ela não está criando, ela não está realmente gerando nada ali. Ou então, quando ela está só ajudando a organizar esses arquivos, né, a gerenciar dados, ou a manter o fluxo de trabalho de um projeto. Ela serve como um consultor pessoal ali do trabalho, da ferramenta. Então, é desnecessário. Tá? Então, volto a falar, né, o compromisso aí com a responsabilidade, a ética, continua sendo de nós. Né? Nós que utilizamos aí a ferramenta, precisamos sempre estar revisando esses tipos de utilidades, né, que são feitas no trabalho com essas ferramentas. E a declaração de IA, né, eu trouxe aqui um exemplo de uma declaração que é preciso ser preenchida. Como eu tinha dito também, né, nas revistas, elas já vão ter lá um template, já um documento, um doc editado. Mas, basicamente, aqui nesse exemplo tem como. Durante a preparação desse texto, o autor utilizou o Gemini 2.5 Pro do Google e o GLM 4.5 da ZA em setembro de 2005 para brainstorm, avaliação do texto e melhorias gramaticais e semânticas ao texto. Após o uso dessas ferramentas, o autor revisou e editou o conteúdo em conformidade com o método científico e assume total responsabilidade pelo conteúdo da publicação. Então, aqui é um modelo de declaração de uso de IA na escrita científica. E já concluindo aqui, né, a gente viu que a IA ela pode criar, escrever, decidir, pensar, raciocinar, mas ela ainda não sente. Né? E é justamente aí que entra a nossa responsabilidade, lembrar que a IA, ou lembrar que a inteligência humana não está nos algoritmos, mas na consciência. É a gente que faz esse julgamento, né, esses limites, a gente que impõe, a gente que entende o contexto da sociedade. E talvez o verdadeiro desafio não seja ensinar as máquinas, né, com aquela primeira pergunta lá que eu coloquei, aquela reflexão, né, será que a gente está esquecendo de pensar, a gente vai ter que pedir para a IA ensinar a gente como usar ela? Né? Então, acho que o maior desafio não é ensinar as máquinas a pensar, a ser como nós, mas garantir que a gente continue pensando, sentindo e decidindo, né, tomando as decisões que nos cabem, né, que a tecnologia ela siga sendo a nossa aliada e não nossa substituta. Então, eu espero ter levantado aí algumas reflexões para vocês, espero não ter embaralhado a cabeça de vocês, porque eu sei que falar sobre ética é complexo, ainda mais com IA, tá? Então, aqui, vocês vão receber